E hoje com o presidente do Núcleo Castelo de Cavalo de Rédea, o Pedro Silva, para a gente falar um pouquinho sobre os destaques da modalidade de rédeas no Brasil. Olá, Pedro. Boa tarde, Tavinho, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Boa tarde. Vamos lá, explicando aí para quem é leigo e não conhece, o que é a modalidade rédeas. Modalidade de rédeas é a modalidade de entrada, assim, de começo para todas as outras modalidades, né? Seria o adestramento clássico, porém western, com cavalo de quarto de milha e sela americana. E, Base de toda a equitação. e para quem está chegando, o que é que você recomendaria? Por exemplo, para mim, que não monto nada, nunca montei, e o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me comportar? A que eu devo estar atento? Quais as regras que eu devo seguir, por exemplo? Na verdade, procurar um centro de treinamento aí, e começar a fazer, né? Eu acho que toda modalidade, antes de praticar a prova em si, a pessoa tem que aprender uma boa equitação, aprender a montar cavalo direito, princípios básicos ali. Eu acho que isso é o mais importante. Depois se preocupar com a modalidade em si. Apesar de que a rédeas, ela é a base de tudo, ela é o início para qualquer outra modalidade. Porque se você não tiver os princípios básicos de como montar e como controlar o cavalo, você não vai conseguir fazer prova nenhuma, né, Pedro? Exatamente. Você vai montar de um lado, cair do outro, e passar medo e sai dali com trauma. Passa medo e risco sério de acidente que pode dar trauma, como você mesmo disse. Agora, mesmo para quem já está no esporte ou na atividade, a atualização constante é importante também, né? Não, sem dúvida. Como diz o ditado, a gente morre e nunca sabe tudo, né? E principalmente no cavalo. É um negócio tão complexo, tão cheio de técnica e ao mesmo tempo simples, né? Todo dia está aparecendo um monte de técnica e treinamento e programas novos, porém o cavalo é o mesmo. A gente tem que voltar na essência, sempre buscar aí o conselho dos mais velhos, para que a gente volte um pouquinho ali, ponha o pé no chão, entenda que o bicho está aqui. Afinal de contas, nós temos ali um ser vivo que tem vontade própria, né? Então a gente tem que respeitar isso aí e ver qual a melhor forma de conseguir fazer com que ele faça o que a gente está pedindo ou que ele entenda aquilo que a gente quer. Você tocou num ponto que eu já ia puxar para você. Cada cavalo é um indivíduo único, com um comportamento único e uma personalidade única. E aí, como fazer essa perfeita interação com o animal, Pedro? Isso requer muito treino e muita intimidade. A gente fala, você tem que formar um conjunto com o seu animal, né? Esse negócio de pegar, montar e sair andando, você até faz, mas para chegar numa alta performance ou ter a confiança daquele bicho, você tem que ter a intimidade com ele. Tem dia que ele não amanhece bom, tem dia que não adianta você pedir a mais ou forçar aquilo, ele não vai fazer, você tem que entender. Então você tem que de fato conhecer o seu animal e respiro. Se não for o dia, não é o dia, paciência. É igual a gente. Tem dia que dormiu mal, tô com o pescoço doendo fazer. Gostei desse, é igual a gente. Tem dia que a gente não acorda com humor muito bom, não. E o cavalo é a mesma coisa. E ele dá sinais disso, né, Pedro? Se você não respeita isso, aí é que entorna o caldo, como a gente diz. É, quando você monta todo dia e está praticando aquilo todo dia e de repente o cavalo não quer fazer, ou você não está sendo claro o suficiente e não está entendendo o que você está pedindo, ou de fato não está bem disposto, ele pode estar com uma dor, ele não dormiu bem, enfim, várias coisas podem ter acontecido naquela noite que você não viu, e a gente tem que respeitar. Bom, e como presidente do núcleo, você diria que qual é a principal função, a principal atividade do núcleo? Bom, os núcleos, eles são hoje a porta de entrada para a modalidade, né? Hoje nós temos a NCR, que é a nossa associação mãe, e os núcleos seguem as regras da NCR. Porém, os núcleos promovem provas menores, regionais. Hoje não sei dizer aos certos núcleos no Brasil. E então, é a porta de entrada
é muito importante para o fomento da modalidade, para as pessoas começarem a praticar em menores modalidades, inclusive, que não oficiais, com percursos, podem ali entender um pouco o que é áreas e poder entrar em pista sem essa pressão tão grande e criar uma intimidade com aquilo. E vocês fazem essa divulgação e esse fomento, esse incentivo apenas através durante as provas de competição ou vocês também fazem um outro trabalho paralelo de forma institucional? Sim, principalmente de provas, né? Temos aí alguma ação ou outra de marketing, estamos começando a melhorar isso. O núcleo, ele, como associação, ele é novo. Se eu não me engano, esse é o 4º ano que ele, enfim, é uma associação de fato. Então, nós estamos ainda construindo essa base, né? Fazendo com que ele aumente e tentando alcançar maiores horizontes aí e atrair mais adeptos da modalidade. Então, estamos com, hoje, basicamente, pelas provas no Instagram do Núcleo Castelo. E uma penúltima pergunta: quais são as principais raças de cavalos que se destacam em rédeas no Brasil? A rédeas é uma modalidade assim aberta a todas as raças, né? Hoje, principalmente o quarto de milha e aqui no Brasil o crioulo são os que andam bem, que vão melhor para a modalidade. Porém, já tivemos aí manga larga, o ano passado tivemos competindo. Qualquer raça pode competir, mas o destaque, eu acho que por um refinamento maior, é de milha. Quarto de milha e pro crioulo, você disse que cortou um pouquinho? Sim, o crioulo também. O crioulo hoje tem algumas linhagens já bem direcionadas para a ré. Nós temos um volume pequeno ainda aqui em São Paulo, mas aí no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é muito forte, bastante cavalo, faz prova boa. Inclusive, já tivemos crioulo sendo nos Estados Unidos e fazendo coisa muito boa lá no meio dos americanos, dos quartos de milha de lá. Bom, e para fechar, uma mensagem, que última mensagem você deixaria para quem se interessa pela atividade? Que venha conhecer, procure através aí do nosso site ou do nosso Instagram, fique por dentro das provas, venha conhecer a modalidade mais de perto, uma modalidade muito bacana. Uma coisa bem legal dela é que uma modalidade das idades, nós temos ali crianças de 10 anos fazendo, temos senhores de 70, 75 anos praticando, começando com 75 anos. Então, uma modalidade bem democrática, serve para toda a família aí, vale muito a pena conferir. Ok, muito obrigado. O endereço de internet de vocês, qual é, por favor? É o www.ncc.com.br ou pelo Instagram, Núcleo Castelo. Ok, Pedro, picotou um pouquinho, mas está aí na tela. Muito obrigado pela participação. Bom final de semana para você. Um abraço. Para você também, tá bem? Até mais. Um abraço, obrigado. Até mais.